E aí, meus bidos hermanos, e aí, meus bidos químicos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao quinto episódio da terceira temporada de Breaking Bad, intitulado Mas. E eu só queria dizer que basicamente hoje eu estava planejado para gravar Vikings e Black Mirror, e eu falei, Mano, mas e Breaking Bad? Pô, eu tô afim de ver Breaking Bad. Pô, faz tempo que eu vi Breaking Bad. então eu troquei a minha agenda, troquei as duas séries que eu ia ver e botei Breaking Bad na frente porque eu tô muito afim de ver Breaking Bad. Então é sobre isso, bora reagir, que depois eu vou comentar o que é que eu achei. Oxi. I am awake. Por um momento eu ia dizer que ele tá velho, que eles estavam no futuro. Como ele gastou o dinheiro. Me questiono se é uma cena deletada ou se eles gravaram agora. Porque incrivelmente o Jesse tá muito parecido com o Jesse da primeira temporada, então assim. E ele tá com o rosto liso, né? Ele não tá com essa barbinha ralada. Gente, quero dizer aqui, essas coisas pra mim não fazem nenhum sentido. Os caras pagam um monte de mulher pra ficar só se esfregando, não acontece nada. Meio broxa, né? Tipo assim, nunca chega lá. Awesome, bro. Awesome, bro. Later. Got like a criminal mind. Muito antes do seu tempo. We're 1400 at 6 in the morning. Hip. Hip, o cara que arranjou um trailer. Morreu pra uma criança. Por que me parece que não é dele? Meu Deus. Can you control the temperature? Yeah, they're, The most amazing invention ever. Things here, if you want. Homem é ligeiro, né, parça? Wanna come to dinner? yeah, I'll be right there. Threw a bag of money through my window. Whatever, man. You owe me that money. Well, let me talk. I owe you nothing, and I will get. Cause I never said I want to cook it. Cause it ain't yours. It's ours. Plural, bitch. Plural, bitch! All I know is I got half the money I'm due, and you got the rest. É isso aí. Relating your S. I will be a one-man glass factory. I will rock that RV 24/7. Parça, se fosse tivesse eu batia na porta da casa. Com a moral. Mano, tem muito verde nessa série, né? Eu acho que não lembro de nenhuma outra série que eu vi que, tipo, tem tanto verde. Eu acho que verde tem todo o lance com a química, né? Com a ciência. Natureza. Que, mano, o quarto do Walter que ele tá dormindo tem literalmente rosa e verde. Tipo assim, pô, tem verde direto essa série. Caraca, ele achou a van. Ah, não, ele tá olhando várias vans. Caraca, mano, será que nessa temporada o Hank já... Putz, grila. Mano, a partir do momento que você chega e você vê a pessoa, tu volta. Hank é muito bom, mano. Trailers, everything's okay. Got a pack. Where you headed? Ele foi mandado. Putz, ele vai morrer, mano. Nossa, velho. O clima vai ficar pesado. Mano, me desculpa. Isso acontece bastante, né, entre marido e mulher, mas eu acho muito otário. A pessoa fica chamando e a outra não responde. Hey, babe. Quando acontece comigo, eu fico, perdeu a língua? Carai. Marine, that's what they do. You know what I mean. É, o cara tá aí a cidade todo esse tempo. Do you ask me which lead bib to put on someone before you nuke them? Jesus, Marie. But everyone thinks I would jerk it off on this thing? Fine. But I'm onto something, I know it. His product was more or less consistent with the quality I'd come to expect. More or less? More or less. Chora, chora. Really? Kind of selfishness about my own formula. Todos nós, Some Walter. sort of overweening pride, I suppose. I simply respect the chemistry.
Cara, mas em comparação com aquela cena no início do episódio, o Walter mudou pra caramba, né? O ator fez um ótimo trabalho nisso. Tu vê a postura dele, a voz dele, você fala, caraca. O cara tá pistola, né? Tipo assim, ele já parece mais autoritário, por assim dizer, sabe? Fatten that baby up. Pô, a Maurice sendo uma amiga, tá ligado? E tipo assim, esse cara ele não lá transar. Pô, sabe uma coisa que é muito pico que eu percebi agora? A Scarlett tem olho verde, mano. E o Walter veste o bagulho o tempo todo de verde, mano. Tudo muito calculado. Pô, será, mano? Será que esse... Pô, não é possível. Porque não é lente, né? É atriz mesmo. Mas, na ironia do destino, acaba favorecendo a ideia. Justin Bieber. A luz vermelha. Perigo, perigo. Não é nem mesmo que passa essa vibe. Caraca, ele não teria problema. Seria escondido. Nossa, e você vê que é bem vermelho, né? Tipo, a porta é vermelha, o chão é vermelho. É uma coisa bem, tipo, de perigo mesmo. De ser uma coisa má também, né? Evil. O verde pro vermelho, se você pensar em cores, né? Do certo pro errado. O vai, não vai. Luke Skywalker versus Darth Vader. So long as the quota is met. Caraca. Quanto? Estamos falando de money. Olha o vermelho ali, ó. Na cara do Walter. Sorry. Any chance we could grab a quick bite? Interessante. Já não tá assistindo mais tão confortável. Eita, que esse garoto está como? Can I be Finalmente. excused? Pô, e esse bagulho no meio aqui? Muito pica! Muito pica dividindo eles no quadro, mano. Tava antes mais pra cá, porque tinha o Walter Jr. Ainda mostrando a divisão familiar, né? Um homem contra a sua família. E agora tá um homem contra a sua esposa. Caraca, deu dó, mano. Nossa, deu dó, mano. O Walter parece que, tipo assim, parece que... Nossa, eu não tinha pensado nisso. Parece que ele não pega a filha há muito tempo, né? Tipo, o olhar dele, assim, de minha filha, de ter ela próxima, mas... Nossa, você vê o quanto que ele se deixou levar, né? Tipo assim, a gente ouviu os passos dela indo embora. Ele não ouviu do tanto que ele tá por estar com a filha, assim. E a trilha é muito boa também. Nada chamativa, mas presente. The last one. Sorry, Hank, that's all DMV had. Isso é interessante, né? Pode ser que o do Jess não tava registrado. That's a good fight, brother. We got a drink around here. É o jeito dele falar aqui, né? Te amo, irmão. Se cuida. Tamo junto. Mano, o cara do puto. Inacreditável. One more RV. Curiosidade é uma benção. Os caras estão fazendo negócio com o pirata da cabeça. Pô, os caras tá cozinhando e ganhando muita grana. E a temporada acabou desse jeito. Os caras estão ganhando cada vez mais dinheiro, só que com maluco. Não, se você tivesse o dinheiro dele, o que você faria? Meu, eu ia pra Disney. Ah, eu ia fazer outra coisa. Eu ia com certeza assinar o Catarse do Bino com... Aquilo é merda! Merda! Não é assinar pra caralho! Por que assinar?
Oh, é claro que tu tienes muitos motivos para assinar el catálogo del Video Fucking Comics. E um dos motivos é você ter o seu nome no final de cada vídeo, você fazer parte de lives exclusivas, você ganhar esta camiseta do universo do Bido Comics, você poder ter os reacts completos de Breaking Bad, de Game of Thrones, de The Bear, de Round 6, por aí vai, ao mesmo tempo que você pode participar de vários sorteios para contar quantas coisas você vai estar ganhando. onde você pode ganhar o react de uma série ou o react de um filme, tal como fazer parte do grupo de WhatsApp onde esses garotos estão, onde tem novidades, vídeos adiantados e várias enquetes Se vocês sobre o soubessem canal. a diversão que rola nesse grupo, meus amigos. Meu amigo. 24 horas por dia de entretenimento puro. Melhor que terapia. Nós não dorme, nós fica 24 horas lá, blá, notícia. E você fica conectado com a gente, entendeu? Então essa não só é uma forma de você apoiar o canal, de fazer o canal continuar, como também de você estar mais conectado a nós, a esse trabalho e a também a cultura nerd pop como um todo. Vocês vão virar nossos melhores amigos. Faça parte da família Bido Comics e assine agora seu Catarse. Faz o B, fio. Paralyzed, like, if I take a step in any direction, I'm gonna make a... Nossa, ela toda de verde, mano. Não é dela ter ficado assim em algum outro momento na série. E aí o olho dela é verdão. It is the only thing in my day where I don't feel... Eu falei, hein? Eu falei na outra temporada. I didn't marry a criminal. Well, you're married to one now. Caraca, mano. Pô, mano. Matou a pau, hein? Eu não me casei com um criminoso. Bom, você está casado agora. Nossa, mano. Lascou, hein? Que crime. Doideira, hein? A mala sumiu. Quer ver? Caramba! Não esperava por isso. Logo após fechar um acordo de... Variety thing you got going. What do you mean? Can you take a Xanax? Because Eu tenho uma gravata cheia dela. it's money you get paid for walking down to the mailbox. Consider it a gesture of respect. You're damn right it belongs to me. I knew I could count on you boys to play nice. Pô, terminou mais fácil do que esperava. Quase me fez chorar. That is the last money you'll ever earn in this business. What the hell's that supposed to mean? I'm in. You're out. Whoa, Walt, hold on there. You know, let's settle on an even 15. That's a nice round number. 5%. 14's fair. 5. 13, 5. 12. For old time's sake, 12. 5. 12 pelos velhos tempos. E o Walter com a jaqueta preta dele, mano. Meu Deus, Jesse. E a temporada começou, o Walter tava com esse vidro quebrado, mano. O vidro quebrou de novo. Agora, o que é um vidro quebrado pra alguém vai ganhar 3 milhões, né? É 1 milhão por mês, praticamente. Do you have an RV? I did. It was stolen months ago. Era muito cara de roubada aquela cena. I thought he could turn his life around. Who we talking Caraca. about? Caramba, que pesado, hein? Ele vendeu pela mãe dele, provavelmente pegou o dinheiro pra ele. Caraca, pô, esse final foi triste, mano. Pô, eu senti pelo menos, tipo assim, pô, era um personagem que eu cagueava, tá ligado? Mas essa cena me deu um baque legal, assim. A mãe falando, tipo, pô, eu esperava que ele melhorasse, que ele desse um jeito na vida. E nem ficou pra ele o trailer. Tipo. Dá pra se dizer que esse episódio é um episódio de conflitos emocionais, né? É um conflito interno dentro dos personagens sobre suas ações, sobre o rumo de sua vida até então, o que eles têm tomado de decisão pra chegar onde chegou.
E o que eles devem fazer a partir de agora, né? Tipo, o que eles querem pro futuro deles, de certo modo, né? Até se você pensar no modo como cada personagem tá em conflito consigo mesmo, você tem um personagem que aparece tanto no começo quanto no final, que é um personagem que exatamente mostra uma situação de vida dele, onde ele estava, o que ele tomou de decisão, e no final mostra o que levou às decisões que ele tomou, né? Tipo, ao fim que tomou a sua vida por conta dessas decisões. Então, enquanto isso, você tem diversos personagens que estão nessa encruzilhada de poder acabar nesse fim, ao mesmo tempo que levar para outro fim, e estão se questionando sobre o que devem fazer perante as decisões que tomaram, né? Eu acho que o principal do episódio, pra mim, tá na Skyler, porque a gente viu a decisão que ela tomou desde que ela descobriu sobre o Walter, né? De trair o Walter, de ficar com uma outra pessoa. Velho, toda hora eu falo trair, mas ao mesmo tempo, pô, ela terminou com ele, tá ligado? E ele só não assinou o bagulho de divórcio. Mas enfim, eu acho que essa é a noção que geral deve ter em relação a Skyler quando viu a série como um todo, né? Mas de qualquer modo, e ela se sente assim, esse episódio deixou muito claro que ela se sente assim. Então, enfim, desde que ela tomou essa decisão de ficar com o Pete, acho que esse que é o nome, né? Ela decidiu meio que provocar o Walter, fazer de uma forma que o Walter vai embora. E não é como se ela não gostasse do cara, porque exatamente como eu já havia falado lá na segunda temporada, existiam muitos motivos pra ela ficar com ele, sabe? Ela tratava ele tratava ela bem, ele tratava ela de uma forma diferente, como se ela fosse uma princesa, sabe? De um modo que ela não se sentia em casa e com as outras pessoas. E é interessante porque ela dá a entender aqui que tanto o Hank quanto a irmã também tratam ela como uma megera, mas eu não vi isso, e aí eu me questiono se a Marie e se o Hank sabem que ela traiu o Walter. Não me parece que sim, porque não teve nenhuma cena que indicou isso em outros episódios da temporada, mas pode ser que eles saibam, porque ela conta tudo pra Marie, e aí a Marie sabe e contou pro Hank, aí eles olham pra ela de uma forma diferente. Tem essa opção, obviamente. Mas eu gosto muito de como o episódio ele trabalha isso, cara, ele trabalha isso de uma forma muito, muito boa, sabe? Por mim, esse episódio ajudou muito a tornar a Skyler uma personagem meio complexa, assim, sabe? Porque exatamente esse lance de que é uma pessoa que quer perdoar o marido, ela quer continuar com a sua vida como era antes, mas ao mesmo tempo seu marido mudou e isso não dá pra aceitar. Só que ao mesmo tempo ela vai ficar com outro cara que não é tão diferente do Walter, tipo assim, ele também erra, porém, enquanto o Walter tá cada vez mais escroto, o cara simplesmente trata ela muito legal, fala deles viajarem, fala deles passearem, né, sabe, pensa no futuro como um todo, cuida dela. Beleza que até então ele não toma as decisões de cuidar da filha, de cuidar do filho, de uma certa forma que o Walter ainda toma muito partido em relação a isso, não à toa a gente tem uma cena dele com a filha nesse episódio, o que também é uma cena que quebra a Skyler, né, dá pra ver que é a partir dessa cena que rola uma virada com os sentimentos dela, com as decisões que ela pode tomar a partir de agora, e o próprio Walter se encontra nessa encruzilhada, porque o Walter no começo do episódio está questionando o Gus do que aconteceu, ele tá sendo provocado pela ideia de voltar para aquilo, ele volta para casa, vê que as coisas não vão mudar, vê como as coisas estão, e aí ele volta pro Gus pra mudar uma decisão. E eu acho interessante porque, de todos os episódios, eu estava comentando sobre o lance das roupas, das cores, em um outro episódio. E esse episódio eu acho que foi o que me deixou mais claro em relação a isso pros dois personagens, principalmente, né? Tanto pro Walter quanto pra Skyler como um todo. Porque, primeiro que na parte da Skyler, você tem ela ali no banheiro, e ela fala assim, pô, esse chão aqui é, nossa, muito gostoso. Juro, o elogio que ela faz do chão é tipo assim, nossa, é o melhor chão que eu já pisei. Então assim, parece que ela se sente muito confortável, ela gosta muito do ambiente que ela tá, dá a entender até que exatamente ela gosta de estar naquela casa, né, que ela gosta do que ele consegue entregar pra ela, que talvez seja dinheiro, talvez seja um ambiente, porém ali não me parece ser um hotel, parece ser uma casa, a casa dele mesmo. Então me indica mais de que ela se sente confortável, de que a textura é quase como exatamente o casamento, né? Quer dizer, o casamento não, mas o outro homem com que ela está se relacionando sexualmente, porque é uma outra textura, é uma outra pele, é uma outra cor, sabe? Tem uma outra sensação, porque não é a mesma. Toda pessoa sempre vai ser uma diferente, sempre uma pessoa vai trazer uma experiência diferente em relação ao sexo. Então, meio que você tem esse cara com quem ela se sente muito bem, ela se sente tranquila, e naquele momento ela está se sentindo confortável com tudo aquilo. E quando chega no final do episódio, ela tá lá no chão conversando com ele e ela coloca um tapetinho pra pisar, porque ela não se sente mais tão confortável com esse chão. Da mesma forma que ela não se sente mais tão confortável
com o sexo com esse cara. Então, cara, o modo como eles jogaram isso no roteiro foi muito cirúrgico. Eu achei isso muito, muito bom, sabe? Foi um detalhe tão sutil, tão suave, mas que tu enxerga. Se tu presta atenção, tu enxerga, entendeu? Então, enfim, não só isso, mas, por exemplo, na hora que ela tá esperando ele chegar em casa, ela tá ali conversando com a Marie. E ela tá toda de preto, o que conversa com aquele lance que eu falei em outro episódio, de que quando ela assume esse lado dark de ficar com o Pete, ela se veste de preto, né? Então tem toda essa lance da simbologia das cores, até de tipo yin e yang, né? Dessa coisa de que o branco é a luz, o preto é a escuridão. Então tem um pouco disso, e aí você vê exatamente a personagem vestindo preto na hora que ela tá ali pra ir com o cara. E aí ela conversa com a Marie. Parece que ela se sente mal, Eu achei legal porque por um momento eu achei que ela ia ignorar a Marie. Tipo assim, por um momento a Marie tá falando da minha filha, tipo, beleza, tal, é só isso? Fechou, tamo junto. E aí a Marie começa a falar dos sentimentos, em relação ao Hank, e ela começa a... Putz, não, caraca, deve ser dose mesmo, não, o Hank deve estar passando por uma situação difícil. E é interessante porque... É legal porque parece que a situação do Hank, de algum certo modo, fez com que ela conectasse com o Walter, né? Porque o Walter teve todo o lance do câncer e mudou como pessoa. Então a Marie tá sentindo essa diferença do Hank como pessoa e mesmo assim tá querendo entender, né? Tá querendo que ele se abra pra ela, fale com ela. Então, tipo assim, de certo modo é como se ela estivesse vendo um pouco do que ela sentiu com o Walter na segunda temporada. E aí talvez bata a consciência, porque ela tá falando, pô, a Marie não traiu o Hank. A Marie ainda tá com o Hank. A Marie tá se preocupando. A Marie tá tentando entender o que fazer. A Marie tá me ligando pra pedir ajuda. E eu... né? Assim, porque eu não lembro da Skyler pedindo ajuda da Marie na segunda temporada. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro dela jogando alguns indícios. E, tipo assim, os outros, tipo, mano, deve ser o câncer, deve estar por uma situação difícil, vai passar. E que era o que ela sentia também, que ela achava que poderia acontecer. E no fim não aconteceu. Então, tem um pouco desse sentimento que é muito legal em relação a personagem, em relação à série como um todo, né? De ter trabalhado isso. E então tem a cena de jantar com o Walter. Essa cena do jantar pra mim foi muito boa. Não só pela câmera, que trouxe ali, sabe, um plano singelo, legal, mas que dizia muito, né? De conseguir trazer essa divisão entre o Walter e a Skyler, trazer essa divisão familiar dos personagens, de como até mesmo o Walter Jr. ele tá nessa divisão muito forte, né? Porque o Walter Jr. é o que querendo ou não, a câmera, quando ela traz aquele bloco, ele não tá tão no meio, porque quem tá no meio é o Walter Jr., porque o Walter representa essa coisa que ainda segura esses personagens, mas ao mesmo tempo ainda é o que tá dividindo, porque essa família como um todo ainda está dividida. Então fica nessa coisa meio, né? E aí o Walter sai e vem pros dois. Quando vem pros dois, a câmera centraliza o bagulho pra deixar eles bem enfatizados que assim, tá, agora eu e você não estamos na mesma casa, não estamos juntos, não estamos em sintonia, não somos mais um casal, estamos separados. Então fala muito esse plano como todo, e o bebê tá chorando, e o bebê traz essa sensação de união, porque aí você começa a focar no rosto de cada personagem, como existe uma conexão ali, né, em relação àquela criança que eles têm recentemente, que faz parte da vida deles. E aí bate essa parte triste que eu achei em relação ao Walter, né, de que ele começa a olhar com muita doçura pra filha, né, de amor de pai mesmo, de querer o bem, de querer cuidar, e quer ali estar com ela. E aí ele vai e decide pegar ela no colo. E aí, no que ele pega ela no colo, ele trata como pai, né? Tipo, parece que ele recupera aquela parte dele pelo qual a Skyler se apaixonou e pela qual a Skyler queria ver mais. E pelo qual o Walter estava querendo se provar de que ele conseguiria voltar para isso e continuar sendo assim. Então, bate muito. E aí você vê que o Walter fica ali com ela, se deixa levar por isso, a Skyler se sente ainda mais mal e vai embora. Não à toa, depois disso vai ter a cena do tapete e depois disso ela muda de roupa. Ela bota uma roupa verde. O verde casa com o quê? Com o Walter. O verde é a cor que a gente aprendeu a familiarizar com o Walter como personagem. Tal como o vermelho é o Jesse, esse verde tem muito a cara do que é o Walter, sabe? Do amor pelo Walter. E aí você vê que é um momento que ela tá claramente em conflito e como parece que ela escolheu um lado, porque quando ela chega pra falar com a mulher, exatamente, por que ela tá falando do dinheiro? Por que ela tá falando sobre o Walter? Porque ela tá muito em conflito agora e porque ela sente que ela realmente tá errada, ela realmente deve parar com o relacionamento com outro cara, porque o Walter é o marido e ao mesmo tempo parece que ele tá querendo melhorar, e por que não, né? Não aceitar isso, não aceitar esse homem que errou, mas agora tá tentando voltar. Então é legal porque parece que ela volta, ela traz um retorno, ela decide dar uma segunda chance pro Walter e aí tá utilizando roupas que relembrem ele, tanto o verde quanto o branco por dentro, né? Então o branco
que já era aquela alusão da parte boa, mas também o verde, que é a cor do Walter. Então, cara, foi uma escolha muito sábia, assim, sabe? De roupas, de figurino. Dá pra ver que a série, os produtores, eles pensam muito em cada detalhe nesse aspecto. Então você tem a personagem desse jeito pra esse momento, e aí a mulher dá uma quebra nela muito, muito forte, porque é isso, mano, ao mesmo tempo que eu entendo a Skyler em relação aos sentimentos, porque ela quer dar uma chance pro marido dela, ela quer continuar com ele, também, cara, tá, você tentou fazer ele sair, ele não saiu, então sai, né? E aí é interessante, porque ela chega em casa e tá tudo arrumado, o dinheiro sumiu, onde é que tá o Walter? E aí, pior, aparece o papel, declaração assinada. Então, o que antes era um problema, deixou de ser um problema. Mas deixou de ser um problema quando, na real, parece que a Skyler havia mudado de ideia. Entendeu? Então, é um negócio muito, muito bem feito, porque a Skyler entrou em um conflito o episódio todo pra, no final, parecer que ela tomou uma decisão. Quando ela toma essa decisão que parece ser o Walter, focar no Walter, voltar pro Walter, o Walter vai embora, porque agora ele também mudou de decisão. Então o cara que no começo do episódio estava tentando, estava recusando ali a opinião do Gus, vestindo a cor dele, a cor verde, a cor do que representa, muda de ideia exatamente no jantar também. O jantar é a virada para os dois personagens, curiosamente. Porque pro Walter, ele vê que ele tá fazendo mal pra Skyler. Porque ele tá ali com o bebê, ele deixa de dar uma atenção pro bebê, mas quando ele olha pra trás, a Skyler sumiu. Ou seja, ele percebe que nada do que ele fizer vai trazer uma reconexão com ela, sabe? Esse lance de dar atenção pra filha, de fingir que tá ali, de se mostrar um pai mais presente, já acabou mesmo o casamento. E parece que ele aceita isso, mas ele aceita isso também aceitando o que ele quer, aceitando os desejos dele, que é o quê? Voltar pro crime, voltar pra fazer a parte química pro Gus. E aí nessa é interessante, porque essa é a virada, tipo, ele vê aquilo, você vê que aquilo bate, ele fica meio bad, ele sai. Quando corta, ele aparece pela primeira vez depois disso pro Jesse, ele tá com aquela jaqueta preta de Heisenberg do final da primeira temporada e do começo da segunda temporada. Cara, olha isso! Tipo, pô, muito, muito bom, tá ligado? Eu estou pirando em um episódio por causa de figurino, porque as roupas dizem tudo em um fucking episódio. Muito, muito chave, tá ligado? Muito, muito legal. O Jesse foi o de menos nesse episódio, realmente não teve nenhum foco em relação a ele. O foco foi realmente muito nesses dois personagens, nesse relacionamento, no conflito interno dele, tal como não podemos esquecer do conflito interno do próprio Hank, né? O conflito em relação à polícia, ele não conseguir falar sobre isso. Cara, chega a dar dó do quanto que a masculinidade frágil dele, do ego, do orgulho afeta ele, sabe? Quanto que um casamento pode ser afetado porque o homem não consegue falar pra mulher os seus sentimentos. Gente, eu não passaria do segundo dia, entendeu? Tipo, no primeiro dia ali eu tô em conflito, tô quieto, tô na minha, não falo nada. No segundo dia eu sento com a mulher e converso, entendeu? Isso eu não fizeram isso no primeiro dia. Então assim, porque eu sou desses também, de sofrer meio calado. Mas mano, sentou ali do meu lado, quer conversar comigo? Irmão, eu choro, entendeu? A gente não segura muito não, tem que soltar os sentimentos, senão a gente sofre demais. Então assim, que dó que dá do Hank, sabe? De ele ter tido alguma criação que levou ele a ser assim, a ser desse jeito. E o cara não consegue falar que ele tá com medo, ele não consegue falar que El Paso foi traumático e que ele tá com receio pelo amigo dele. Fica muito claro pra gente no olhar, o ator manda muito, muito bem nisso em relação a todas as cenas. E aí o pior, cara, de todos os episódios da série até agora, esse foi o primeiro episódio que fez eu simpatizar com a Marie. Sabe, eu fiquei com dó dela, porque ela é só uma mulher que tá tentando chegar no marido, que tá tentando uma reaproximação, uma conexão, que tá tentando fazer ele falar, que tá insistindo, sabe? Pode ser chato, pode ser uma encheção de saco, mas ela tá tentando ficar ali com ele, ficar do lado dele, tentar fazendo ele falar. E mesmo que puxando algumas cordinhas, forçando um pouquinho ali, ela só tá tentando fazer com que ele se abra pra ela, porque é isso que ela quer. E ele não faz isso. A ponto de ela chegar depois e ter que, tipo assim, você vê que é quase como se ela estivesse pedindo ajuda pra Skyler quando ela liga pra Skyler. Ela não tá ligando pra Skyler só pra, tipo assim, quero conversar com a minha irmã, quero falar que meu marido tá estranho. É como se ela falasse assim, Skyler, você pode vir aqui em casa pra gente só passar um tempo juntos porque eu tô me sentindo muito sozinha, porque o meu marido não me dá atenção, meu marido mal para em casa e ele tá toda hora trabalhando, porque ele não sabe o que fazer, ele não consegue falar dos sentimentos dele, sabe? É muito, muito triste, mano. É muito, muito bad a situação, sabe? Que eles pontuaram assim pra personagem. Eu até queria relembrar agora, porque da última vez eu pesquisei em relação às cores e eu falei do roxo, né? E ela tá super de roxo nessa cena, né? E aqui, ó, fala que é luxo, realeza, espiritualidade, mistério e sabedoria. Nenhuma dessas cores combina com ela nessa cena, pelo menos. Talvez espiritualidade, mas eu não acho que seja o mesmo sentido que ele esteja falando aqui. Então, assim, é
é bem complicado, sabe? Que tem esse tom de carinho, de amor pelo marido, de querer ter uma conexão. E o Hank não consegue dar isso, sabe? O Hank tá ali só focado na investigação. E aí dá pra dizer que, obviamente, esse é um dos pontos que o episódio mais também se desenvolve, né? Tá mostrando ele procurando, ele vai em várias áreas, ele não encontra essas áreas, então, tipo assim, pô, o que tá faltando? Pede pra mulher pesquisar de novo, aí ela vai lá e acha no final do episódio e dá o gancho. E assim, né? Tem uns amigos meus que estão querendo retornar pro próximo episódio, eu já tô achando que o próximo episódio vai dar merda, né? Porque se esse episódio termina com o Hank achando a van, né? E vendo ali a foto com o Jesse, o que não necessariamente vai fazer levar ele o Jesse, porque ele não conhece o Jesse, pelo menos eu não lembro de nenhuma cena assim. Talvez lá na primeira temporada, mas que também não levou a muita coisa. Pode ser que ele não conecte, ele não pensa que vai estar com o Jesse. E aí ele só vai tentar achar a van por si só, né? Porque por enquanto ele pensa que é do cara. Mas o cara morreu, pô, mas as drogas estão sendo feitas, e aí? Só que ele pode conectar também, pô, o cara morreu e fazer as drogas com o Hickman. Com o é que eu falei Hickman, não é Hickman. É Kinkman, né? Jesse... eu não quero pesquisar aqui no Google, porque senão pode me dar algum spoiler, né? Vai aparecer no Google. Jesse Kickman morre, tá ligado? Então eu não vou pesquisar agora no Google. Mas de qualquer modo, achei muito legal esse ponto do episódio como um todo, sabe? De trabalhar cada um desses personagens, o Hank, o Walter e a Skyler, em conflitos com seus sentimentos, com as suas decisões. O Hank, no final de tudo, sendo o cara que mais tá sofrendo, porque ele não teve a mudança, ele não teve a virada. Enquanto que a Skyler e o Walter têm uma virada pro final do episódio, que deixa muito claro o caminho que eles vão escolher, que foram determinados pra cada um deles, o Hank só, tá ligado? Tipo assim, mágoa, tristeza e dor, sabe? Tipo assim, ele supre isso e aceita e segue e foca realmente na batalha. Mas o que vai acontecer quando ele terminar essa investigação dele, sabe? Quando ele chegar no final, quando ele realmente chegar no que deve chegar. E aí? Então, pô, é bem triste, sabe? Porque, de certo modo, é quase como se o Hank estivesse muito buscando por algo que, em vez de lidar com os problemas dele, os problemas internos, os problemas de saúde mental, ele tá focado em um trabalho que pode tirar a vida dele, quando se ele tivesse focado mais na saúde dele, talvez ele continuasse com a vida dele de boa, tá ligado? Isso eu digo porque, no fim de tudo, se ele leva a encontrar tudo, tanto o Walter quanto o Jesse, ele chega no Gus, e o Gus não vai querer que esse cara saiba das coisas, sabe? E o Gus, baita personagem, tá? Aquela mini cena dele falando com o Walter é tudo. Tipo assim, o cara é muito bom. O finalzinho dele manipulando, o modo como ele foi falando de um homem não deve trazer, né, proveito pra tua família, que deve trazer comida, deve trazer tudo, deve ser o homem da casa. Mano, o modo como ele fala aquilo, a câmera vai dando um negócio assim, o silêncio, o leve sorriso assim dele, tipo assim, mano, o cara ele sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Ele não é bobo, ele é esperto, mano, ele vai pelas miúdas assim, e ele conseguiu. Então assim, o cara é realmente muito bom, é um baita personagem. Enfim, gostei, estou animado para ver o próximo episódio, porque terá uma reunião aqui em casa e eu espero que vocês estejam lá junto comigo. Tem aí os próximos vídeos durante a semana para vocês poderem assistir. Deixa o like para poder ajudar o canal, chegar em outras pessoas, mostrar que você está gostando desse conteúdo em relação a Breaking Bad e a gente se vê em um outro dia. Um beijo, um queijo, valeu, falou!